Meus irmãos, mais uma vez eu encontro com vocês nessa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede. E hoje estou aqui com o pastor Mário General, da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, da subsede aqui em Guaxupé. E a gente se sente muito honrado, né? Por ter o pastor Mário aqui com a gente. E antes de nós entrarmos nessa ministração da palavra, nós vamos fazer uma oração também no final. Eu peço que você se inscreva no meu canal Bíblia com Valente, um canal abençoado, muitas lives, muitos vídeos, muito testemunho, onde você vai ser edificado. E também que você compartilhe esse vídeo para que muitas vidas sejam alcançadas. E que você deixe seu like também, é muito importante para estar fortalecendo o canal. E também, meu amigo, que você deixe seu comentário. Também nos ajuda para nós estarmos aprimorando o nosso trabalho. E também seu pedido de oração. Toda madrugada eu estou aqui orando a Deus e terei o maior prazer em estar apresentando as suas necessidades. E Deus, na sua infinita misericórdia, meu irmão, Ele vai atender o seu clamor. Amém? Glória a Deus. Então, queria passar para o pastor Mário. Deus tem colocado uma palavra no coração dele e ele vai estar se apresentando e fazendo a leitura para a gente naquilo que Deus tem colocado no coração dele. A paz do Senhor, irmão Silvio, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, nesse momento, para estar falando a palavra de Deus, e é um prazer, estar meditando na palavra de Deus juntamente com você que tem esse canal. Deus tem abençoado, a gente é ouvinte, a gente vê um trabalho sério, um trabalho abençoado por Deus, e para mim é uma honra nós estarmos aqui. Amém. A palavra de Deus, ela é inerrante, né? A palavra de Deus, ela é que traz esperança para a vida do cristão. A palavra de Deus, ela que muda as situações, muda o homem de uma forma muito especial, conforme a sua vontade. E a palavra que Deus tem colocado, a qual nós vamos estar meditando um pouquinho nesta noite, juntamente com o irmão Silvio, é Salmo de número 40. Salmo de número 40, apenas o primeiro versículo, depois estaremos, com o decorrer do tempo, fazendo a leitura do segundo versículo, mas o primeiro diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dentro de esses versículos da palavra de Deus, que nós gostaríamos de estar falando alguma coisa, compartilhando aqui como Silvio, tendo a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar não é fácil, né, Silvio? Não é fácil não, pastor. Não é fácil. E é interessante, quando o salmista, irmão Mário, a gente vê duas etapas nesse primeiro versículo, né? A gente vê o seguinte: quantas pessoas, irmão Mário, esperam em governo, espera na sua poupança que está recheada lá, que dá sua base, né, para ele se sustentar. Sim. Pessoas que têm uma infinidade de coisas que o homem pode esperar. Mas o salmista, na parte A, ele fala: esperei com paciência no Senhor. O que você fala disso? Olha, esperar, já como você falou, não é fácil. Com paciência, mais difícil ainda. Ainda no Senhor, Valente. É algo que precisa ter uma confiança naquele que você está servindo. Verdade. Naquele que você serve. Esperar é algo que o ser humano hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, a tecnologia tão avançada, todo mundo está querendo, não é para agora, mas já é para ontem, né? Então, esperar no Senhor. E se faz necessário. Se faz necessário esperar, e com paciência, naquele que tudo pode. Se nós olharmos, Silvio, você que é um leitor da palavra de Deus, aqueles que são leitores da palavra de Deus, vamos olhar para Davi, o Salmo de Davi.
Davi foi ungido rei, esperou o tempo certo para que Deus o exaltasse no reino. Amém. Ele Verdade. teve oportunidades por exemplo, quando ele está ali, Saul está na caverna dormindo, ele vai lá, tem a oportunidade de fazer aquilo que matar Saul, mas ele não fez, porque ele conhecia o Deus a qual tinha chamado. Ele disse: olha, o tempo não é agora, eu vou esperar em Deus. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? E é isso que nós aprendemos com Davi, né, dentro dessa passagem: esperar com paciência. Amém. E não é fácil, né, Valente? Não, e a gente vê aí, irmãos, que o verdadeiro cristão é o seguinte, irmãos. É por nós falarmos que somos cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Não estamos falando de religião, estamos falando aquele que acredita, que crê, né? Somos cristãos, nós temos que ter fé no Deus que nós servimos. Com certeza. Não é verdade? Davi, ele igual o pastor Mário falou, ele foi ungido rei e teve que voltar para pastorear a ovelha, né? E ficou por um bom tempo ali pastoreando a ovelha. Já pensou? Casa com a filha de Saul, depois que mata o gigante, volta para a batalha. Tem que esperar de novo. Então, por que Deus chegou a dizer, pastor Mário, que Davi era segundo o coração dele? Porque Davi estava 100% conectado com o céu. Ele sabia que se ele esperasse no Senhor, aí ia cumprir a parte B do versículo. Ele ouviu o meu clamor. Tem a hora de Deus ouvir. A palavra de Deus, Silvio, olha para como você vê. E Deus se inclinou. Mostrando que o seu poderio sobre o ser humano. Inclinar é você olhar de cima para baixo. É o que Deus faz ou fez com alguém ou com algumas pessoas da Bíblia. Ele se inclinou e ouviu o clamor. Já pensou, irmão? A gente vê nisso aí, pastor Marcos. Eu fico tão admirado de ver, porque Deus, na sua divindade, no seu poderio, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, ele se importar com o ser humano, pastor Mário. Já pensou? É muito privilégio, né? Sim, é um privilégio que nós, ser humano, temos de ter um Deus tão grande e poderoso, né? As crianças cantam o hino, que é um Deus grandão que cabe no meu coração. Eu sou muito das crianças. E Deus se importar tanto com o ser humano, quem somos nós? Quem é o homem para que Deus se importe tanto com ele? Né? É uma pergunta, e tem um hino da harpa que fala que o amor de Deus ele é tão grande que não tem como explicar o amor de Deus. Aí João vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira aí, meu irmão, meu amigo que estamos ouvindo, é algo que a compreensão humana não pode colocar em palavras o significado desse grande amor de Deus. Verdade. É só mesmo aquele que participa, sente um pouco assim, né, Silvio, do amor de Deus. Certa vez, pastor, eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante. A nossa mente, irmãos, não dá para entender as coisas celestiais, por isso Cristo falava em parábola, para nós entender um pouco, fazendo comparação das coisas celestiais, para a gente entender um pouco como que é. Da mesma forma, pastor, é o amor de Deus. Com certeza. Certa vez eu vi uma ilustração, eu achei muito profunda essa ilustração. O pregador dizia: olha, para você entender o que é amor de Deus, é o seguinte: imagina um passarinho chegando no Morro Agudo, que é um morro que nós temos aqui na nossa cidade, um morro grande. Vamos considerar que aquele morro lá é de pedra.
De 100 em 100 anos o passarinho passa o biquinho naquele morro. Daqui 100 anos ele volta, passa o biquinho de novo. Quando aquele morro deixar de existir pelo biquinho do passarinho que passou naquele morro, aí você vai entender o amor de Deus. É inexplicável, irmão. Não tem como explicar. É inexplicável. Não é verdade, pastor? Com certeza, o amor de Deus, como você falou, nós falamos, né? Não tem como explicar o amor de Deus. Verdade. Porque o amor de Deus, ele é tão imensurável, Silvio, ele é tão grande que o homem está nos seus dias pecaminosos, o homem peca dia e noite, e Deus, se o homem pecar hoje ou deixar de pecar, você vai entender o seguinte, que o amor de Deus, ele é tão grande e para com o ser humano, que mesmo que o homem erre tanto, o amor de Deus continua do mesmo tamanho. Amém. Amém. Nós não somos bonzinhos, né, Silvio? De jeito nenhum. É o amor de Deus que é grande para conosco. Verdade. Né? É o amor de Deus que é grande por você que está aí do outro lado, quem sabe, né, achando que ninguém te ama, ninguém dá nada por você, mas Ele deu. Ele deu seu Filho, Ele amou tanto as nossas vidas que Ele deu seu Filho para morrer numa cruz, para trazer salvação a todo quanto nele crê e nele espera. Amém. É o que nós estamos falando. Esperar. E é interessante, pastor, que é o seguinte, esse amor nos alcançou. Nos alcançou. Aí a gente vê o versículo 2, a maneira como ele alcançou, que fala o seguinte, a partir do versículo, lê pra gente aí, pastor. Diz assim, o capítulo 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Amém. Tirou de um lago horrível. Já pensou, é de onde Cristo nos tirou. E eu digo para você também, você que ainda não teve um encontro com Deus, você talvez possa estar nesse lago horrível, nesse charco de lodo. E às vezes você está questionando, para mim não tem mais jeito. Ou que você já teve um encontro com Cristo, está pensando em voltar para trás. Olha de onde Jesus tirou. Tirou você do lago horrível, de um charco de lodo. Você ia perecer, você ia morrer. Assim somos nós também. A misericórdia, o amor de Deus nos alcançou. E Ele foi lá com a sua mão ensanguentada, pastor, e nos tirou daquele lago horrível, daquele charco de lodo. Charco de lodo, para que todos nós venhamos entender, é um brejo. Um brejo. É um brejo, né, na linguagem mais popular que todos conhecem. E tem lugar que tem areia movediça ainda. E cada vez que num brejo que nós estamos, quanto mais nós mexemos, mais nós afundamos. E verdade. Foi de lá que Deus me tirou o irmão Silvio. Estávamos perecendo nessa questão. Um lugar sujo. Um lugar sujo. Né? E hoje nós temos esse privilégio de estar falando para você que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quer tirar você também, talvez, nos charcos de lodo que acontece na sua vida. Que muitas vezes pode ser uma dificuldade, pode ser um problema familiar, pode ser muitas vezes um problema espiritual. Deus, Ele tem todo o poder. Jesus mesmo falou, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém. E uma coisa é certa, meu irmão, o amor de Deus nos constrange. Amém. Quando nós olhamos da onde nós saímos e aonde Deus pode nos colocar ou nos colocou, nós constrangimos, porque nós vamos ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos seguindo, todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. Aí você vai lá no passado, como eu, Silvio, nós dá uma olhadinha lá, quando nós ainda estava começando a fase da adolescência, jovem ainda, sem conhecer a Cristo, mas com aquela vontade de fazer tudo quanto o mundo, né, pecaminoso, o sistema mundano oferecia. Deus já nos amou. Nós olhamos e naqueles dias nós vamos ver a bondade de Deus, a misericórdia nos seguindo, até o dia
que o Evangelho foi revelado a nós, a palavra foi revelada a nós, que existe um Deus no céu. Glória a Deus. Que se importa com nós, que se importa com cada um de nós. E é interessante, pastor, que esse amor, ele foi derramado nas nossas vidas. E pela misericórdia nós somos alcançados por esse amor. E agora cumpre a parte B do versículo 2 que fala: colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha, irmãos, é muito profundo, pastor. Com certeza. Olha da onde nós estávamos. Agora ele pega e tira a gente daquele charco, daquele lago horrível, daquele charco de lodo, coloca nossos pés sobre uma rocha. E o pastor Mário vai falar para a gente essa rocha agora. Antes de nós chegarmos na rocha, só voltando um pouquinho, quando ele tirou e derramou, né? Amém. A sua graça. Quando fala derramar, quando fala, está falando de coisa em abundância. Amém. E aquele que serve a Cristo, aquele que larga tudo para servir a Deus, as bênçãos sobre ele é sem medida, com abundância. E essa rocha a qual o Silvio se refere, a qual a Bíblia se refere, a qual o salmista aqui se refere, essa rocha se chama Jesus. Essa rocha, ela é inabalável. Essa rocha, nós podemos esperar nela, nós podemos confiar nela. Que nós podemos confiar, ter certeza e convicção, meu Senhor, que esta rocha, que é Cristo Jesus, não falha. Amém. Ela não falha, não falhou, nem vai falhar. Glória a Deus. Aqueles que estão com seus pés, né, firmado na rocha, que é Cristo, pode ter certeza, os seus passos são guiados pelo Espírito Santo. Amém. São guiados pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Senhor, trazendo a cada um daqueles que está firmado uma conexão com Ele, instruindo naquilo que ele deva andar durante toda a sua caminhada. Amém. E a palavra de Deus, se nós formos falar, a gente vai ver que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, irmãos, é o que a Bíblia fala, que é a causa de nós não sermos consumidos, porque a dificuldade que nós tínhamos antes e hoje o privilégio que nós temos, Silvio. Se nós formos contar a nossa história, se eu for contar a minha história, o Silvio for contar a história dele, nós vamos ver que nós estávamos nesse lago horrível, estava nesse charco de lodo, mas pela bondade, Silvio, do homem, não, mas de Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos tirou e colocou sobre esta rocha. Amém. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui falando para você que, porventura, né, vai estar vendo esse vídeo, ouvindo essas palavras, que Ele também quer fazer isso com você. Amém. Ele também quer fazer isso, seja dentro do contexto, ainda você não conhece a Cristo, Deus pode colocar você sobre a rocha que é Cristo, e você que está na rocha talvez está querendo escorregar, né, não está muito firme, dele pode firmar. Amém. Tirou sobre os meus pés daquele charco de lodo, colocou sobre uma rocha, e ali ele guia os nossos passos. Amém. E é interessante, pastor, que a gente vê as conversões na Bíblia, né? Conversões, o que é? Você está seguindo por um caminho, você faz uma conversão, você muda de caminho. Se a gente for ver Pedro, Tiago e João, pescador, pescou a noite inteira lá nada. Lançou a rede veio cheia. Aí, na hora que encheu os dois barcos, quase afundando, ia ficar bem de situação, largou tudo na praia e foi seguir Jesus. Se a gente for olhar Mateus, o publicano, cobrador de impostos, Jesus chega para ele, vem, segue-me. Ele sentiu aquele choque, largou tudo e foi embora. Por quê? Quando a gente tem um encontro com Cristo, pastor Mário, a gente vê o seguinte, a gente sente o perdão, a gente sente que nós estamos saindo desse lago horrível, desse charco de lodo, e a gente vê que em Cristo Ele é a rocha, que nós podemos nos alicerçar. Apoiar mesmo. Porque o cristão,
ele é como se fosse um edifício, né? Exato. Quando o edifício é edificado na areia, ele cai. Quando é edificado no brejo, ele cai. Mas o cristão, o edifício, quando é edificado sobre uma rocha, ele fica ali. Pode vir até terremoto que não derruba ele. Não derruba, vem. Não é verdade, pastor? Vem a tempestade, não vai nem mexer nada, Amém. porque ele está alicerçado sobre essa rocha. E você falando dos personagens bíblicos, né, que tiveram o chamado de Deus, um chamado muito envolvente, bonito, chamado lindo mesmo, foi de Paulo. De Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor, hein? Perseguidor, criado aos pés de Gamaliel, um homem, um doutor, uma pessoa que tinha uma influência grande, tinha tudo para ser, né? Mas a Bíblia fala que quando Cristo aparece para ele no caminho de Damasco, que ele sente esse amor, sente a graça de Deus, ali Deus tira ele daquele charco de lodo. Glória a Deus. Aquele homem que perseguia passa a ser perseguido. E ele sempre fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. É esse poder que transforma. Graças a Deus. É esse poder que muda a situação, muda o estado da pessoa. Falar de Jesus é bom porque há um poder nas palavras de Cristo. Amém. E quando nós pronunciamos ela, irmão Silvio, Cristo, a própria palavra, ela se encarrega de cumprir isso na vida daquele que está ouvindo. Amém. Glória a Deus. Então, aleluia. Foi o que aconteceu com Paulo, aconteceu com cada um de nós. É a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe o pastor Mário. A gente não vai prolongar não, que a gente tem assunto aqui, irmãos, para ficar a noite inteira. Com certeza. A gente vai ser breve aqui. Eu quero que o pastor Mário faça as suas considerações e também abençoe o povo de Deus que está ao alcance desse vídeo aqui, que está ouvindo essa palavra, né? Com oração. E Deus tenha certeza e que você foi tirado do charco, de um lago horrível, de um charco de lodo, e você que estava esperando, Deus ouviu o seu clamor e Ele colocou seus pés sobre uma rocha. Você é dele, você é propriedade dele e ele tem cuidado de você. Amém? Quero passar para o pastor Mário fazer as considerações e a oração para a gente. Silvio, eu quero agradecer você por esse convite, estar aqui, né, para nós falarmos da palavra de Deus, que é a coisa mais importante hoje que nós temos no coração é falar. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, que Deus venha abençoar você, venha prosperar os seus caminhos, tudo quanto você colocar nas mãos, como Deus já tem prosperado e vai prosperar muito mais. Deus abençoe mesmo. Nós vamos nesse momento orar também pelos aqueles que precisam, necessitam de um milagre na sua vida, né? Se você não aceitou Jesus, aceite. Se você está na igreja, glorifique a Deus, espere com paciência no Senhor, que Ele vai inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aleluia. Quero eu te louvar, te agradecer, Senhor, por esse espaço, Deus Pai. Agora, Senhor, apresentando cada um, Senhor, que vai estar ouvindo, que vai estar, Senhor, nesse dia, Senhor, ouvindo essa palavra, Deus Pai, que o Senhor possa abençoar, sim, dar, Senhor, aquilo que eles precisam, necessitam. Assim nós pedimos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilhe essa palavra, certo? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e seu pedido de oração também, para que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas, tá bom? E eu quero te abençoar com as bênçãos que os sacerdotes abençoavam a nação de Israel, que está lá em Números capítulo 6, versículo 24, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus. Obrigado, pastor Mário, pela cooperação. E vai ter mais vezes. Fiquem todos com Deus.